Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Quero convidar você que está passando por aqui, que ainda não está inscrito, para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor universitário. E hoje nós iremos conversar sobre algumas coisinhas em relação à pandemia de Covid-19, ou esse finalzinho da pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19 está realmente chegando ao fim? Ela vai realmente se converter numa endemia? É acertada a medida de algumas prefeituras, algumas capitais estarem liberando a utilização de máscara tanto em espaço aberto como em espaço fechado? É sobre isso que nós iremos conversar. E eu quero também, ao final desse vídeo, relatar para vocês uma preocupação de todas as autoridades de saúde mundial, ou seja, os níveis de imunização de crianças, de vacinação de crianças estão diminuindo sensivelmente, principalmente a vacinação contra a poliomielite, colocando em risco a integridade, a saúde de nossas crianças. Basicamente serão esses três os temas que eu irei abordar aqui com vocês nesse bate-papo informal. Se você também quiser me seguir lá no TikTok, nós estamos no TikTok também com o @prof_Paulo Henrique. Lá a gente publica 2, 3, às vezes 4 vídeos por dia, porque é mais fácil editar os vídeos lá no TikTok e a gente faz tudo diretamente no celular. Já expliquei isso aqui num vídeo anterior. E, gente, a pandemia está apresentando claramente, esse é o nosso primeiro tópico, está apresentando claramente sinais de arrefecimento, sinais de enfraquecimento. Os indicadores apontam isso em vários países do mundo, mesmo na África, onde o nível, o índice de vacinação é baixo. A pandemia também não tem tanta força assim. O número de variantes que surgiu muito intensamente entre 2020 e 2021 também desapareceu. Isso por quê? A gente sabe aqui do canal que quanto mais o vírus se multiplica, mais mutações ele sofre. Quanto mais mutações ele sofre, maior a probabilidade dessas mutações se acumularem e originarem variantes. Para o vírus se multiplicar, ele precisa estar circulando entre as pessoas. E se o vírus circula pouco, como é o caso atual da pandemia de Covid-19, ele vai se multiplicar pouco, vai originar poucas variantes. Então, tudo isso são sinais de que a pandemia está perdendo força. O número de casos está diminuindo. Aqui no Brasil, ontem, deu um pequeno aumento do número de óbitos, na média móvel do número de óbitos. Hoje, talvez, deu um pouquinho mais. Isso, reflexo das aglomerações do carnaval, tá? Mas eu acho que isso logo, logo vai cair. Todas as projeções matemáticas, e aí eu acompanho o IHME, que é o Instituto de Métricas e Avaliação da Universidade de Washington, já há 2 anos. E eles são muito assertivos porque eles alimentam o modelo matemático dele de projeção de Covid diariamente, tá? Todos os modelos apontam para que ali por volta do feriado de 21 de abril nós tenhamos um enfraquecimento da pandemia, praticamente níveis muito baixos, muito reduzidos da pandemia. Agora, para que uma pandemia seja declarada encerrada e se inicie um ciclo chamado de endemia, eu quero antes explicar aqui algumas coisinhas. Vamos lá. Pandemia é uma epidemia global. E o que é epidemia? Epidemia é uma doença descontrolada, que o espalhamento dela foge ao controle das autoridades. Então, quando o Covid-19 surgiu no final de 2019, início de 2020, lá em Wuhan, ela era uma epidemia. Ela rapidamente começou a se espalhar pela Ásia, pela Europa, pela América do Norte, América Central e América do Sul, ganhou o mundo e transformou-se essa epidemia de Wuhan em uma pandemia, ou seja, a epidemia tornou-se global e descontrolada, tá? Bom, com o passar do tempo, algumas pessoas que contraíram a doença, curam a doença e desenvolvem resposta imune contra ela. A ciência desenvolveu vacinas, que é uma outra forma de imunidade. Então, essas duas formas de indução de imunidade, a imunidade natural pela doença curada e a imunidade pelas vacinas, confere resposta imunológica às pessoas, isso começa a barrar a circulação do vírus. Com isso, o vírus circulando menos, sofre menos mutações, origina menos variantes, o número de casos diminui, o número de mortalidade também diminui, o número de ocupação de leitos também diminui, e a tendência é a pandemia ir sendo controlada e perdendo força.
lembra a vocês que o principal evento de controle da atual pandemia não foi nenhum tratamento precoce, não foi nenhuma droga miraculosa. Foram as velhas e boas vacinas que a ciência já há quase 2 séculos sabe que funciona muito bem na humanidade, tendo nos ajudado a erradicar a varíola, a controlar a poliomielite, cachumba, sarampo, enfim, tantas doenças. Pois bem, quando é que a OMS deverá decretar o fim da pandemia? A expectativa de boa parte da comunidade científica mundial é que até a metade do ano a OMS decrete o fim da pandemia. E o que é fim da pandemia? Significa que nós vamos nos livrar do coronavírus, da Covid-19? Não. Nós provavelmente iremos conviver com o coronavírus e a Covid-19 até o resto de nossas vidas, como convivemos com gripe. A gripe espanhola foi uma pandemia no início do século XX e atualmente influenza é uma endemia. E o termo endemia quer dizer o quê? Endemia significa que uma doença tem números de casos e números de óbitos aproximadamente constante ano após ano, ou seja, se espera a cada ano que o número de casos e o número de óbitos de uma dada doença endêmica seja o mesmo, tá? O que acontece, por exemplo, com influenza. Eventualmente aparece um surto epidêmico dentro da pandemia. Lembrem que esse ano a influenza teve um surto epidêmico no início do ano ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas e Bahia. Isso se deve ao aparecimento de uma cepa, uma variante chamada variante Darwin do vírus de influenza, que rapidamente fez o número de casos aumentar, tá certo? Então, a endemia, numa situação como essa, origina um surto epidêmico, que depois é controlado e tudo volta a ser endemia. Acredito eu que o comportamento da Covid-19, e boa parte da comunidade científica internacional também pensa assim, se comportará dessa forma, tá? Então, esse é um ponto. A tendência é a atual pandemia evoluir para uma endemia, ela já dá sinais muito claros disso, tá certo? E o grande feito da humanidade foi vacinar rapidamente a população mundial, embora alguns continentes pobres tenham sido negligenciados, isso é fato, tá? Mas nós conseguimos barrar a velocidade de espalhamento do coronavírus, tá? Pois bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das máscaras. O Rio de Janeiro surpreendeu todo mundo anunciando a liberação da utilização de máscaras, inclusive em espaços fechados, tá? São Paulo hoje anunciou a liberação de máscaras em espaços abertos, assim como 11 outras capitais, inclusive aqui Teresina. Rio Grande do Norte, Natal, anunciou também a liberação de máscaras, inclusive em espaços fechados. Então hoje no Brasil, das capitais, 2, Rio de Janeiro e Natal, liberaram máscaras, inclusive em espaços fechados, e 11, inclusive Teresina, liberaram máscara em espaços abertos apenas, tá bom? Bem, as máscaras são uma barreira de proteção ao coronavírus. Elas protegem você de inalar no ar o coronavírus expelido por uma outra pessoa e protegem as outras pessoas de caso você tenha Covid, você coloque no ar essas partículas virais e exponha outras pessoas à Covid-19. Ou seja, ela tem um duplo efeito de proteção, tá? Se mostraram bastante eficientes em que pese as fake news, pessoas dizendo que a utilização de máscara ia aumentar o nível de CO2 no sangue, ia intoxicar quem estivesse utilizando máscara, né? Mas as máscaras funcionaram bem, inclusive as máscaras de tecido, quando houve escassez de máscara no mercado, as máscaras de tecido de 2 e 3 camadas funcionaram muito bem, tá? Bom, na minha concepção e na concepção de alguns cientistas da Fiocruz, ainda é prematuro liberar máscara em espaços fechados. Em espaços abertos, acredito que já é adequado não utilizar máscara, muito embora eu vá caminhar aqui diariamente na Avenida Raul Lopes, que é uma avenida de atividade física, eu vou sempre utilizando a minha máscara de tecido de 2 camadas, tá? Para mim isso é o suficiente e virou um hábito, não me causa nenhum problema, nenhum transtorno utilizar máscara, tá? Eu procuro evitar ainda espaços fechados, espaços de aglomeração. Quando vou, por exemplo, a um restaurante, eu procuro ficar num espaço aberto, onde a ventilação natural é mais importante, tá? No meu modo de ver. Mas eu acho ainda prematuro, no atual momento da pandemia, mesmo ela dando sinais de que está
arrefecendo, de que ela está evoluindo para uma endemia, eu acho prematuro abolir a utilização de máscara em espaços fechados, tá? Bom, mas alguns países, inclusive, já estão fazendo isso, como o Reino Unido, certo? O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que é muito provável que a gente vá ter vacinação anual contra a Covid-19. E aí a preocupação qual é? É que no Brasil, isso são dados do Ministério da Saúde, desde 2016, a adesão ao Programa Nacional ou ao Plano Nacional de Imunizações tem diminuído bastante. E eu vou utilizar aqui o exemplo da poliomielite. Em 2015, o Brasil vacinou simplesmente 100% do seu público-alvo contra a poliomielite, com 3 doses da vacina antipólio, que é a vacina que simbolizou o Zé Gotinha. De lá para cá, a partir de 2016, a gente começou a entrar numa curva descendente. E esse ano, nós conseguimos vacinar apenas 56% do nosso público-alvo contra a poliomielite, sem se falar outras vacinas também que foram deixadas de lado, tá? É claro que durante a pandemia, a dificuldade de locomoção e transporte dos pais influenciou, mas muito a vacinação foi prejudicada por movimentos anti-vacina que cresceram bastante nas redes sociais. Essas pessoas são completamente ignorantes do ponto de vista científico, alguns até com formação na área médica, mas ignoram os benefícios das vacinas, criaram tanta fake news em relação às vacinas que estão comprometendo a saúde de nossas crianças. A poliomielite já voltou a aparecer na Grécia, já voltou a aparecer no Malawi e está voltando a aparecer na América do Sul. Então isso é muito preocupante. O sarampo também já está voltando, porque a gente não está conseguindo imunizar a quantidade adequada de crianças contra essas doenças, tá bom? Então, isso é preocupante. A minha preocupação qual é? É com a Covid-19 transformando isso numa endemia e com a tendência de nós termos que nos vacinar periodicamente para manter a resposta imune contra o coronavírus e manter a Covid-19 como endemia controlada, também possa ser prejudicada por esses movimentos anti-vacina, tá bom? Então eu acho que é muito importante a gente agradecer à ciência o desenvolvimento das vacinas. As vacinas têm causado um bem enorme à humanidade. Vacinar nada mais é do que enganar o sistema imunológico, treinando-o com um pedaço do agente infeccioso, para que quando ele encontra o agente infeccioso verdadeiro, ele já treinado e já com as defesas prontas, combata o agente infeccioso e não cause doença em nós, seres humanos, tá bom? Algumas pessoas dizem que as vacinas causam mutação, que induzem autismo em criança. Nada disso foi comprovado e a gente tem que ter muita cautela quando replica esse tipo de coisa. Lá no TikTok eu estou com 110 mil seguidores e cresceu rapidamente o TikTok porque eu comecei a fazer algumas brincadeiras tipo: você é infectologista? Você é pediatra? Você é microbiologista? Não? Então não dê pitaco, não dê opinião naquilo que você não sabe, porque você pode comprometer a vida de outras pessoas. Era basicamente isso que eu fazia lá no TikTok, dando uma carteirada nas pessoas. Porque se eu, Paulo Henrique, doutor em microbiologia, for opinar sobre o cálculo estrutural de um edifício de 20 andares, é muito provável que de duas uma: ou a construtora gaste muito dinheiro reforçando uma estrutura para além do necessário, ou então o prédio caia porque eu fiz o cálculo para menos, tá, em relação àquilo que era necessário. Então, cada macaco no seu galho. Engenheiro calculista faz cálculo de estrutura, microbiologista, imunologista, pediatra, infectologista opinam sobre vacina. Tá bom? Então, eu espero ter podido cumprir aí as 3 metas que eu me propus no início desse vídeo. Espero ter dado a você uma contribuição acerca de uma reflexão que nós precisamos desenvolver nesse momento em que a pandemia se aproxima do final. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para ele ganhar relevância, para a gente combater as fake news aqui no YouTube. Se gostou desse vídeo, vai lá no TikTok, os vídeos lá são de apenas 3, 4 minutos, muito rapidinhos e muito objetivos. Tá? Lá, repito, é Paulo Henrique, tá? E você vai encontrar o meu perfil lá pelo TikTok, tá até falhando aqui a voz. Forte abraço, obrigado, se inscreve aí no canal. Até a próxima.